Responde uma coisa. Quando você olha para imagens assim, o que você sente? Depois dessas imagens, talvez você tenha sentido algo meio desconfortável. Um sentimento de angústia ou agonia por ficar encarando ambientes escuros, com que não dá para ver o que há do outro lado. E a sua mente desperta uma iminente sensação de que algo ruim vai acontecer. Isso é uma coisa bem comum entre os seres emocionais como nós. Mas isso também tem um nome: medo. Sentir medo no vocabulário atual pode se caracterizar por vários fatores, desde o simples medo de aprender a andar de bicicleta quando mais novo, ou medo de receber a sua CLT. Ela é uma emoção de instabilidade emocional e física, onde quando a mente identifica um perigo ou algo que pode lhe trazer problemas, o cérebro libera hormônios através do corpo, fazendo o mesmo reagir ou fugir. Uma emoção de longa data passada de milhares e milhares de gerações, sendo o principal mecanismo de defesa do ser humano contra possíveis ameaças. Mas eu não vou falar especificadamente do medo e como ele reage no corpo. Eu quero apresentar uma característica do medo presente em nossas vidas desde os dias de nossa nascença. Um pêndulo que se balança em nossas mentes quando refletidos às sombras da escuridão. É comprovado cientificamente por estudos da neurociência que todos nós possuímos um certo receio pelo escuro. Aquele seu quarto engolido pela escuridão à noite, um beco suspeito vizinho à sua casa na madrugada, ou aquela estrada na chácara do seu tio fechada pela mata, onde só existe um poste de luz iluminando o caminho. Uma entidade sombria que se arrasta por frestas na qual a luz não consegue tocar, se escondendo, esperando, quase como se estivesse vivo, nos observando aos poucos. Não é de se impressionar que a nossa visão é completamente limitada ao escuro. Não somos seres adaptáveis a ele e nossos olhos necessitam da luz refletida ao ambiente para que possamos enxergá-lo. Sem ela, os olhos humanos apenas enxergam um preto constante, cobrindo seja lá o que pode estar escondido nas sombras, nos deixando completamente vulneráveis. Isso causa para nós o chamado medo do escuro, mas não do escuro em si, mas do que pode estar além dele, ou seja, o medo do desconhecido. Outra manifestação do medo que se entrelaça muito bem com o escuro, que enquanto ele é uma reação física e psicológica específica à ausência de luz, o desconhecido é a ansiedade pela falta do controle ou o conhecimento à ausência, tornando ambos um poderio entre o que não se vê e o que não pode saber. Uma arma tão fatal para nós que somos aptos a sobreviver justamente por nossa capacidade de enxergar o mundo de uma forma e pensar sobre ele. Se o escuro e o desconhecido tira isso de nós, somos praticamente insignificantes, sem poder, sem conhecimento. Você não sabe que tipo de pessoa pode estar escondido em um beco na madrugada. As densas florestas que carregam um manto escuro em meio às árvores. As profundezas do oceano tomado por um abismo profundo, ou até mesmo o infinito do cosmos, que se expande além do imaginário. A relação entre o medo do escuro e o medo do desconhecido é de causa e efeito. Como não conseguimos ver, a mente projeta estímulos na busca por detalhes da figura humana em coisas no ambiente, tal estímulo chamado de pareidolia. É por isso que quando você olha para aquela cadeira cheia de roupa no canto do seu quarto, dá a impressão de que tem alguém sentado ali. E é como o filósofo Friedrich Nietzsche diz: quando você encara demais para o vazio o encara de volta. Mas nem sempre o escuro é descrito dessa forma. Além de um lugar que esconde entidades, sombras ou fantasmas, pode ser um lugar de repouso. Encontrar uma certa paz na escuridão para podermos fugir um pouco do calor do dia. Ou o próprio desconforto. Você não se sente bem em permanecer em um espaço incontrolável, sem a visão do que pode ou não acontecer. Ou até mesmo no entretenimento.
Antes do medo ser apresentado como uma emoção natural do instinto humano, ele é retratado como uma das principais ferramentas de entretenimento da cultura pop, preferencialmente o gênero de terror. Filmes, jogos, literatura e até a internet usam o medo mesclado no terror para gerar conteúdo. Mesmo isso sendo uma jogada de marketing das empresas e produtoras atuais, não é uma ideia atual, sendo uma prática desde a antiguidade da humanidade, quando os antigos contavam oralmente histórias e contos sobre entidades e seres do desconhecido, como o bicho-papão, que era associada a uma manifestação que sai direta do medo do escuro, contada às crianças da época que não se comportavam bem. No Antigo Egito, Apófis, uma serpente colossal do submundo, sendo a personificação das trevas e do mal, e o deus do sol, Ra, que tinha de enfrentar a besta, para que ela não viesse a aniquilar a nação. O lobo-rat da mitologia nórdica perseguia a carruagem da lua do deus Mani, o portador da noite, enquanto Skoll perseguia Suna, portadora do dia, rainha da carruagem do sol. Tempos depois, após as histórias sobre seres mitológicos e criaturas da criptozoologia, vem a chegada da literatura do horror cósmico, onde o principal axioma do gênero, cunhado pelo seu criador H.P. Lovecraft, em que o medo do desconhecido é retratado como o anseio mais forte da humanidade. A escuridão esconde terrores primordiais que operam além da compreensão humana. Seres divinos devotos a deuses, responsáveis pelo nosso julgamento como seres insignificantes à sua benevolência. E um certo tempo depois, na modernidade atual, onde o medo cai nas mãos dos produtores de filmes e jogos, Silent Hill e Resident Evil são ótimos exemplos da publicidade dos gamers. Jogos que propositalmente nos colocam em uma situação onde devemos enfrentar o medo cara a cara. A ambientação de medo que estes dois jogos conseguem trazer é simplesmente incrível, tanto no seu conteúdo visual quanto sonoro, usufruindo perfeitamente em apenas evitar colocar um bicho na tela e deixando o psicológico trabalhar junto com o jogo. Além do mundo interativo, passando para uma forma mais acessível porque tá foda, temos as obras cinematográficas de cinema, uma das melhores formas de representar o terror. Existem milhares de filmes que sabem muito bem usar o escuro como ferramenta para a criação da tensão. Lights Out, Invocação do Mal, O Hereditário, A Bruxa de Blair e até o próprio filme do Boogeyman são bons filmes que sabem usar o pavor do escuro para criar um ambiente medonho. Mas, recentemente, eu assisti um filme que não apenas usa o escuro como ferramenta, mas é responsável por praticamente todo o enredo da trama. Skinamarink. Nele, o medo do escuro é completamente genuíno, nos colocando na situação de duas crianças que acordam no meio da madrugada para descobrirem que seus pais desapareceram. Além de todas as portas e janelas também ter sumido, as crianças se encontram completamente presas em sua própria casa no meio do escuro, sem quaisquer chance de sair dela. Este filme não coloca diretamente algo acontecendo entre as cenas. O que ele deseja trazer é uma experiência completa de puro medo do escuro. Ficar encarando estes espaços escuros em vários minutos, sem quase sequer cortar nenhuma cena, é apavorante. Você fica na espera de que vai acontecer alguma coisa, dá um jumpscare ou algo assim. Mas não acontece nada. É apenas o ruído no fundo e o filtro granulado na tela constantemente. Eu não vou dar muito detalhes sobre o filme aqui, mas se você está procurando uma obra diferente, que te leva para uma experiência completa de agonia e medo, ao invés de ter apenas um tinhoso pulando na tua cara, eu recomendo demais este filme. Vale muito a pena. Em um breve contexto geral, o medo do escuro é uma manifestação do terror irracional da mente humana, se entrelaçando com um desconhecido na qual não revela o perigo diretamente, o que faz o psicológico perder a razão do que é real ou do que não é. Além disso, o escuro consegue ser algo muito mais complexo do que apenas monstros do imaginário, mídias da internet e mitos da antiguidade. Trata-se de uma metáfora da nossa ignorância de entender algo que simplesmente não pode ser entendido, como a morte, por exemplo. Tentamos preencher o escuro com explicações ou verdades que simplesmente não existem.
mas em uma contraparte mais pessoal por cada um, a escuridão consegue trazer uma certa paz. Encontrar o conforto e o silêncio na calmaria dos espaços mal iluminados e deixar os problemas e preocupações serem consumidas pelas sombras é algo muito bom de se sentir de certa forma. Afinal, o escuro nos ajuda a reduzir a carga de estímulos sensoriais que o cérebro processa diariamente todos os dias, deixando que o sistema nervoso relaxe e se recupere. O período do dia sendo a hora caótica do trabalho e atenção constante, enquanto a noite nos traz uma calma pausa, um conforto que lhe dá vontade de sentar no sofá da sua sala para descansar um pouco à beira da televisão, ou jogar um Minecraft no escuro do seu quarto. Sair de casa com os amigos, a família, ou simplesmente sozinho, andando pelas ruas enquanto as luzes dos postes e das construções ao redor iluminam as ruas escuras como uma dança de sobreposição. Eu mesmo sou uma pessoa que vivo no escuro. Prefiro muito mais um ambiente mal iluminado, pois a calmaria que ele me traz é algo de certo modo mágico. Eu espero que tenha trazido algo de valor para você aqui. Este é meu primeiro vídeo do meu canal e queria trazer algo mais neutro para ele. Espero que você que assistiu até aqui tenha gostado do que eu trouxe. Eu sou o Croven e nos vemos em breve.